O pastor André esquece que ele vai me dar o microfone depois, né? Então, ele fala da idade. Eu, de fato, sou 10 anos mais velho do que ele, mas graças a Deus, Deus ainda conserva alguns fios de cabelo. Já ele, Deus não tem sido tão... Não é? Então, assim, não adianta ser mais novo, onde Deus ainda tem conservado por sua generosa graça. Não é, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu queria que trouxesse novamente a foto da minha família aqui, só para explicar aqui para os irmãos e apresentar a minha família aqui para os irmãos, né? Eu tenho aqui minha esposa, Patrícia, ela é psicóloga e tem colocado a linha dela de pesquisa, de trabalho e de atendimento à mulher. Então, se você, mulher, precisa e quer um atendimento online, uma boa pessoa que possa te dar apoio. Patrícia hoje trabalha com 2 grandes programas de ajuda à mulher, que é um programa que tem por título Seja Surpreendente, tá? E Mulher Única, da Universidade da Família. Então, são 2 grandes programas que a minha esposa trabalha, me ajudando no ministério lá na igreja. Então, uma equipe de mulheres cuida de mulheres em todos os sentidos e níveis lá na igreja. Patrícia é uma das que trabalham, né, e Deus tem usado, inclusive da sua profissão também, para abençoar a vida das mulheres. E eu disse para ela, cada paciente que eu consiga para você, você me dá R$50. Por isso que onde eu chego logo fazendo o comercial dela, tá? Mas se você tiver interesse, nos procura que a gente vai linkar você a Patrícia. O Guilherme é esse que está por trás ali de mim, tá? Casa esse ano, esse é o Guilherme. Guilherme trabalha com marketing digital, tá terminando o curso pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é TikTok. Então, a juventude aí que gostar de um conteúdo cristão, segue o Guilherme, tá? O Guilherme Leal, @Guilherme Leal. Você vai ter um bom conteúdo. E o David, que é esse de cá, falam que eles são muito parecidos comigo. E de fato, né, irmãos? São uma família diferenciada porque puxou a mim. Graças a Deus por causa disso. O David é técnico em mecânica e trabalha nessa área aí também. Então, ore por nossa família, né? O Guilherme é baterista e o David é guitarrista. Estão muito envolvidos no ministério ali comigo. O Guilherme cuida também da comunicação da igreja, é um dos colaboradores, né? Voluntário na nossa equipe de comunicação. Que Deus derrame graça e nos abençoe em nome de Jesus. Eu trago aqui um abraço da minha família para vocês, um abraço do conselho da IP Macaé. Segue a IP Macaé nas redes sociais, tá bom? @IP Macaé. Conheça um pouco do nosso trabalho, da nossa igreja, e Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa, Deus abençoe e que essa palavra também fale ao teu coração em nome de Jesus. Amém, queridos? A nossa proposta durante este final de semana é falar sobre vida em comunidade. A gente quer tratar hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite sobre esse grande tema que é viver em comunidade. E a primeira mensagem, por isso que você não pode faltar. Você precisa estar hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite. A primeira mensagem hoje tem por tema a importância de viver em comunidade. Abre comigo o Salmo 133. Hoje à noite nós vamos estudar este salmo, tirar algumas lições de vida para o nosso caminhar, o viver em comunidade. Essa importância do povo de Deus viver unido. Todos abriram no Salmo 133. Diz a palavra de Deus: como é bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Amém? Oremos mais uma vez, irmãos. Aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração nessa noite. Que nada, absolutamente nada, roube do nosso coração a tua palavra.
Que ela encontre, Pai, um coração aplanado em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a vida em comunidade não se limita apenas a um compartilhar de uma refeição. A gente acha que quando nós estamos unidos, vamos marcar um café, ou vamos dar uma volta, ou vamos dar um passeio. O estar em comunhão, o partilhar da vida não se limita ou não se resume apenas a um encontro, a um momento de culto, por exemplo, onde a gente vem rever amigos, rever familiares, ver pessoas que talvez ao longo da semana a gente não conseguiu ver, a gente não conseguiu bater um papo, e aqui a gente vê, oi, boa noite, tudo bom? A gente estreita esse laço, pensando nós que isso é viver em comunidade, ou isso é partilhar o laço de vida, mas não é, não se resume a isso, não se limita apenas a isso. A palavra de Deus vai dizer para nós que o viver em comunidade, o partilhar a vida, sobrepõe a isso. Vai além disso. E diz a palavra de Deus que é um compartilhar mais profundo, mais próximo. Quando nós enxergamos e olhamos aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 10, verso 16, ele nos faz lembrar o seguinte: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão, olha o que é que ele diz, não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz isso para os coríntios, ele está dizendo, não se resume ao momento de festa de vocês. Porque o que é que o apóstolo Paulo está trazendo para os coríntios? Capítulo 11 ele vai explicar isso muito melhor, mas no capítulo 10 ele vem dizendo, a festa que nos une antes da ceia, o partilhar das refeições antes da ceia, não é só isso o momento de comunhão. Nós nos juntamos para partilhar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Então, a comunhão cristã nos chama a atenção para um viver, irmãos, e não para um momento. O que a palavra de Deus desafia o nosso coração não é um tempo, uma hora, ou meio-dia, ou um dia, ou uma semana em um acampamento, mas viver, partilhar a vida. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos crentes em Éfeso, capítulo 4, verso 3, ele exortando aquela igreja, e serve para nós como exortação também, ele diz assim, que nós devemos procurar unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Então há uma provocação para que a igreja de Cristo possa viver a unidade constantemente, partilhando a sua vida. Quando o salmista escreve o Salmo 133, havia essa mentalidade, havia esse pensamento, havia essa convocação, havia essa instrução, irmãos. Este salmo é desafiador. Sabe por quê? Porque o povo saía de suas casas, iam para o templo, cantando alguns salmos, dentre eles o Salmo 133. Era uma festa celebrar a unidade, era uma festa celebrar a comunhão entre os irmãos. Por ser um cântico de romagem, esse povo saía em festa, cantando, celebrando com muita alegria, o caminhar para o templo de Jerusalém, dizendo, é muito bom vivermos em unidade. Mas por que o salmista escreve este salmo? O que estava imbuído por trás deste salmo? Há um consenso, irmãos, por parte de bons pesquisadores, que este salmo foi escrito praticamente no contexto de 2 Samuel, capítulo 5, versos de 1 a 10. Eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Para você entender este salmo, a mente do salmista, ao escrever este salmo, abre lá em 2 Samuel, capítulo 5. Vamos ler dos versos 1
a 10. Diz assim um texto: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, todas as tribos, irmãos, foram até Davi, lá em Hebrom, e falaram o seguinte para ele: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Israel. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza. Ele chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Veja só, queridos, olha o sentimento do rei. Acabara de ser ungido o rei, mas a alegria que estava tomando conta do coração de Davi não era simplesmente pela unção do rei, era porque todo o povo de Israel agora se juntou para estar com o rei Davi. O reinado de Saul separa esse povo. O reinado de Saul faz com que esse povo disputa entre si. Mas quando Davi assume o reino, diz o texto, que os cabeças, a liderança representando todo aquele povo, foi a Davi e fizeram um pacto com Davi: nós somos o teu povo. E moído dessa alegria, desse sentimento de festa, vendo o povo agora coeso, unido, pensando em um único propósito, o salmista agora mostra para esse povo a importância da unidade deste povo. Davi diz assim: vocês vão agora, a partir desse momento, perceber qual é o resultado deste ajuntamento, desta unidade. Queridos, é com este sentimento que Davi traz para nós o Salmo 133. É com este sentimento que o salmista mostra para nós a importância da unidade. O que estava envolvendo o salmista era ver o povo novamente unido. O que estava envolvendo o salmista era ver este povo agora com um único plano, com um único propósito. A primeira coisa que Davi aponta para nós no Salmo 133 está no verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A primeira coisa que nós aprendemos é que a unidade fraternal, ela é atraente. Veja só, meus queridos, o salmista inicia o salmo com uma simples expressão: ó. A ideia do salmista aqui é de chamar a atenção daquele povo. Era como se o salmista estivesse caminhando, aquela multidão seguindo ele, ele parasse, levantasse a mão para o céu e desse um brado: prestem atenção, me ouçam,
É prazeroso ver o povo novamente unido. É gostoso, é satisfatório ver o povo novamente unido, junto, pensando em um único propósito. A ideia do salmista de chamar a atenção daqueles que estavam ali, caminhando, indo junto ao templo, não era só para um tempo de festa, mas era para a alegria desse povo viver junto, viver unido. Essa era a razão. E ele vai dizer: é muito bom que todos vivam em união. A ideia que o salmista traz aqui para nós do viver é permanecer. Pergunta que nos cabe aqui nesse primeiro momento é: nós permanecemos unidos? A igreja 12 é uma igreja que tem como base a unidade do povo de Deus. Este povo tem prazer de permanecer unido. Este povo tem prazer de residir em unidade. Este povo tem alegria de se juntar. Os ministérios aqui, as sociedades da igreja, têm prazer de viver unidos. Tem prazer de ter um ao outro perto. Ele chama atenção no início do salmo, preste atenção. É prazeroso conviver com vocês. É prazeroso permanecer com vocês. É prazeroso residir no mesmo lugar de vocês. Nós temos esse sentimento. Nós somos assim. Os ministérios aqui são assim. O ministério de louvor é assim. Vocês têm prazer de viver, de ter um ensaio, de conviver um com o outro, ou nós somos do tipo que gostamos de ver passar o momento, cada um é para o seu lugar. Me hospedar em um hotel, eu agradeço por isso, pensando eu que ia passar os meus melhores dias na casa do pastor André, mas o conselho foi misericordioso comigo e me tirou dessa furada, me colocou lá no hotel. E eu percebi uma cena, irmãos. Estava tomando café hoje pela manhã. Tem um time de futebol feminino lá no hotel. Não vou entregá-los para vocês, mas se vocês souberem, fiquem para vocês. Desse time feminino, tinha vários grupinhos espalhados ali, tomando café. Chegaram 2 pessoas desse time, tomaram café, mas eu ouvi, porque eu estava muito próximo, quando uma pessoa foi àquele grupo e disse assim: por que vocês normalmente só sentam separados dos demais? Aquela pessoa falou assim: não, nós não somos assim. Aí ela disse: nós somos assim. Nós não somos unidos. E eu fiquei pensando, é um time. A gente acha que aquele time é um time coeso, unido. A gente vê eles batalhando pelo mesmo propósito de fazer o gol no adversário. A gente vê, quando se faz um gol, todo mundo celebra, né? Todo mundo festeja, todo mundo vai lá, dá um abraço. No nosso pensamento, aquela equipe de 10 jogando e um no gol, é uma equipe unida. Mas, praticamente, 90% não são. Há uma disputa interna para quem faz mais gol. Há uma disputa interna para quem dá as entrevistas. Há uma disputa interna para quem vai para a seleção. Há uma disputa interna para quem ganha mais. Há uma disputa interna para quem tem mais prestígio dentro da equipe. E a gente percebe que, à vista de todos, ali se está um povo unido, mas na verdade não.
Esse exemplo é claro para nós, porque todo mundo de fora da igreja pensa que dentro da igreja tem um povo unido. Não tem um não cristão que enxerga uma igreja como uma desunião, até nos conhecer. E a maior decepção para este povo é quando eles nos conhecem e percebem que nós não somos unidos. Nós não temos prazer em viver na unidade. Nós não temos prazer de permanecer unido com as pessoas. Há disputas. E isso envergonha o nome de Cristo através da igreja de Cristo. Então o salmista já inicia chamando a atenção daquele povo e dizendo assim: é prazeroso. É muito bom agora ver as tribos unidas. É muito bom agora ver o povo de Israel unido, indo ao templo, celebrando, festejando, com um único plano, com um único propósito: glorificar ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Veja, o que o salmista está trazendo para nós é que a unidade, ela não é passageira, gente. Ela é permanente. Ela não é um encontro social, ela é um viver diário. Ela não é uma reunião de sociedade, ela é um viver diário. Ela não é um encontro de ministério, é um viver diário. É prazeroso conviver, é gostoso conviver. Não é um aperto de mão, como é que você está? E durante a semana eu nem me preocupo. Mas é permanecer, é residir. Não é uma circunstância, é um estado. O salmista começa dizendo para nós que a unidade fraternal, ela é atraente quando ela é um estado. Quando ela permanece em nós. A ideia do texto, querido, não é simplesmente viver em uma comunhão, em um momento de culto, ou de um encontro de sociedades, de ministérios ou de grupo de comunhão. Pelo contrário, é prazer na companhia, é prazer no encontro, é prazer no momento. Olha aqui para mim, qual foi o dia que você viu e fez uma festa quando você viu um irmão que você partilha da fé com ele? Você já prestou atenção que às vezes nós nos encontramos nos restaurantes da vida e a gente faz de conta que aquela pessoa não existe? A gente se encontra nos shoppings da vida, a gente se esbarra. Sabe o que é vergonhoso? Quanto maior é o número de membros dentro das igrejas, mais parece que o povo é desunido. Se eu perguntasse aqui para você, qual o seu interesse de, no mínimo, conhecer o nome das pessoas aqui, você iria dizer para mim: pastor, eu conheço o nome dos meus familiares, do meu ministério e do pastor da igreja. É ou não é verdade? Se eu levantasse aqui, sai dizendo o nome de 50 pessoas daqui da igreja, quando chegasse na casa dos 20, você começava a gaguejar. Pastor, minha memória começa a falhar, pastor. Mas, gente, nós nos conhecemos bem quando nós convivemos. Quando nós partilhamos. Sabe o que é que me deixa mais revoltado? É quando termina o culto. O povo vai embora como se fosse o último minuto da sua vida. Tem gente nas igrejas, e na minha não é diferente, na minha que eu pastoreio, porque é a igreja de Cristo, é que mal eu começo a impetrar a bênção, já há uma debandada enorme da igreja. Sabe o que é isso? É que nós não temos prazer de olhar o outro e dizer: boa semana para você, meu irmão. Vou sentir saudade de você, meu irmão. Foi muito bom cultuar contigo. Foi muito bom estar este momento com você. Não, a gente vai embora. A gente desaparece.
Por quê, irmãos? Porque nós não temos prazer na permanência com aquelas pessoas. Aquelas pessoas não geram interesse em mim. Aquelas pessoas não me atraem. Aquelas pessoas não têm interesse. E isso me causa confusão, porque o interesse nosso é partilhar da mesma fé. Eu preciso saber como é que esse irmão está fisicamente. Eu preciso saber como é que esse irmão está financeiramente. Eu preciso saber se durante aquela semana que passou, essa família esteve bem, esse irmão esteve bem. Qual a necessidade da casa dessa pessoa? Não, a gente vai embora e acha que todo mundo está no nosso nível. A pergunta que precisa provocar nossa mente hoje é: a 12 tem prazer na permanência? A 12 tem prazer na convivência? A 12 tem prazer em ver aquele irmão e se alegrar com ele? O salmista diz: é prazeroso, é satisfatório nós vivermos juntos. Quando nós vivemos de fato, irmãos, essa unidade como povo de Deus, como uma família da fé, nós percebemos que ela é boa, ela é agradável, ela faz bem à nossa alma, ela nos torna mais leve, ela traz alegria. E é interessante que o salmista ele usa aqui 2 adjetivos para falar desse prazer de permanecer juntos, não é isso? Ele vai usar o adjetivo bom. Ele vai dizer que quando este povo vive unido, é bom, não é isso? E depois ele vai dizer que é agradável. É prazeroso, é satisfatório, é gracioso, é doce, é favorável, é harmonioso para nós. O primeiro adjetivo que ele traz para nós, o adjetivo bom, ele vai dizer para nós que quando este povo permanece junto, é bom. É muito bom. Mas ele completa e não sai, não fica só apenas do é bom. Foi muito bom passar esse tempo com você. Mas ele dá um adendo a mais, um gosto a mais. Ele diz assim: é delicioso. Você já comeu algo que é bom? É bom. Quando a gente diz assim, foi bom, mediano, não é não? E aí, gostou da roupa? É boa. Né? Foi legal. Minha esposa diz assim: nunca diga para uma pessoa, você está bonitinho. É melhor dizer assim, meu irmão, você está feio, viu? Então quando ela diz assim, ficou bom, eu já fico logo triste. Porque o ficou bom é o bonitinho. É. Algumas irmãs dizem assim, tá legal. É diferente quando a gente diz assim, que comida gostosa, deliciosa. Gente, que troço é esse? Que mão é essa? Minha filha, meu filho, o que foi que você fez aqui? O que foi que você colocou aqui? Gente, dá água na boca, dá satisfação, dá prazer. A vontade que a gente tem é de comer bastante essa comida, não é não? Eu sou nordestino. Eu tenho uma mistura de sotaque. Eu morei na Bahia, sou pernambucano e agora estou no Rio de Janeiro. Eu escuto muito chiado. Então, se vocês ouvirem algum chiado aqui, é porque 24 horas de chiado no meu ouvido. Lá, nós não temos a cultura lá do inhame, do cuscuz, da carne de sol. Ó, já está dando água na boca. De tudo isso que é bom, da pamonha. Sabe? Não tem, gente. Período de São João lá, de junho lá, é ruim. Porque eu fico vendo os vídeos
E a saudade vai aumentando, dá vontade de pegar um avião e dizer assim, vamos passar pelo menos uma semana para a gente comer muita pamonha, comer esses troços tudo. Mas não tem. E quando eu venho para umas regiões assim, aí já era. O pessoal me levaram aqui num restaurante ontem. Eu corri para onde? Pro inhame. Eu fui pro queijo coalho. Aquele cheiro tomou conta. Só isso, pastor. Rapaz, isso aqui, ó. Meu Deus. Aí eu faço uma foto, mando para minha esposa. Ela assim, manda para mim. Como? Aí eu digo para ela, eu me satisfaço por você. Aí ela faz uma pergunta no WhatsApp. Está bom? Aí eu, bom? Isso aqui está maravilhoso. E se tivesse mais pontinho, mais carinha, eu tinha enchido aquilo ali no WhatsApp. Por quê? Agradável, gente, que satisfação boa. Ontem eu comi uma carne de sol na casa do pastor André. Eu não deixei eles comerem. Eu posso comer mais? Eu posso comer mais? Porque é agradável, é satisfatório, saiu do mediano. Quando o salmista diz aqui para aquele povo, que aquele povo agora se juntou, aquele povo agora estava unido, antes vivia separado, agora está unido, ele diz assim, olha, é bom, mas é agradável. Traz satisfação ao coração. A gente faz festa quando a gente vê um ao outro. A gente faz festa quando a gente cultua junto. A gente faz festa quando a gente se une numa casa. Ninguém quer ir embora, a gente quer vairar à noite. Por quê? Não é bom. É satisfatório tomar um café com você. Nós vivemos isso. Há quanto tempo que nós deixamos isso de lado? Há quanto tempo, irmãos, que essa satisfação não tem mais no nosso coração? Nós precisamos trazer esse princípio para nós, amém? Nós precisamos viver isso. A comunhão entre os irmãos não abençoa apenas quem dela desfruta, mas também reverbera. Vai além dos muros, ultrapassa as fronteiras. Sabe qual é o meu sonho, o meu desejo, o meu prazer? É um dia ouvir falar de vocês, que as igrejas irmãs dessa cidade querem visitar vocês pelo prazer que vocês têm de estarem juntos. E que a vizinhança, as cidades vizinhas, os estados vizinhos tenham prazer de vir aqui e ver o que é que está acontecendo com esse povo, a alegria de se juntarem, a alegria de partilharem a vida. Isso é satisfatório ao nosso coração, isso é fraterno, isso é gostoso, isso é delicioso. Que possamos ter esse princípio em nós, irmãos. Oh, como é bom, como é agradável viver o povo de Deus, ver esse povo de Deus unido para a glória e honra do Senhor. Cada ministério aqui tenha prazer de estar junto. Cada irmão tenha prazer de compartilhar a vida junto. E não, irmãos, vem nos visitar, vem fazer uma visita SAF, vou não, aquela irmã está lá, Deus me livre. A resposta às vezes que a gente dá é assim, vamos lá, eu tenho aguentado ela o ano todo, também você aguenta. Tenha um prazer de se reunir, irmãs. Tenha um prazer de se reunir, irmãos. Conselho dessa igreja tem um prazer de vocês se reunirem. Não só para tratar administrativamente dessa igreja, mas tem um prazer de vocês partilharem a vida junto, de um ligar para o outro, de um pastorear o coração do outro. Tem um prazer de tomar um café junto. Tenho prazer. Na última quinta-feira agora eu recebi uma ligação, um WhatsApp de um presbítero meu. Pastor, está fazendo o que tal hora? Eu, paz, essa hora é a hora de almoço. Então, eu quero te convidar para almoçar comigo. Na minha cabeça eu pensei, é problema. Um presbítero ligando para mim, marcando um almoço é o quê? É problema, irmão. Eu olhei para minha esposa assim, você pode orar por mim? Ela, mas por quê? Porque tem um almoço. Ela, almoço é bom. Eu disse, mas eu acho que esse não. Deve ser problema. Mas, irmãos, não era. Ele só queria sentar comigo e me fazer uma pergunta. Pastor, como é que está o teu coração? Eu quero saber como é que está o senhor. Tem alguma necessidade, pastor? Está precisando de algo?
E eu, não, meu irmão, não, pastor, conversa comigo, abre o coração, eu quero saber de você. Eu queria bater um papo contigo. E foi ele chorando de um lado, eu chorando do outro, e a gente partilhando a vida. Eu contando as minhas dificuldades como família, eu falei, meu irmão, meu filho vai casar esse ano, tá uma mistura de sentimento. Ele, era isso que eu queria ouvir do senhor, pastor. Pastor, vamos marcar isso mais vezes, a gente precisa estreitar laço. Eu quero ser teu amigo, pastor. Que prazer, pastor, foi esse almoço. E eu fui preocupado, é problema, é problema. Isso é povo de Deus. Eu quero fazer um desafio para você. Que durante essa semana, você marque um café com alguém. Mas não é para contar problema. É para compartilhar a vida. É para rir junto. É para chorar junto. É para orar junto. É para orar por esse povo, para que Deus provoque unidade no coração desse povo. Quem vai fazer, diga amém. Pronto, mais de 10 pessoas, pastor. Mais de 10 pessoas. Se você disse amém, você vai fazer. Liga para alguém, marca na sua casa ou vai na casa da pessoa. Se você for na casa da pessoa, leva comida também. Porque é ruim. Você chega lá sem nada. Não, leva um pãozinho, um queijinho, alguma coisa. Não precisa. Leva, partilha você também daquilo que Deus tem te dado. Amém? Aumentaram, pastor, mais de 10. Faz isso. Segunda lição que o texto traz para nós. A unidade fraternal é cura para os relacionamentos, irmãos. É cura para os relacionamentos. O verso 2 do Salmo 133 diz o seguinte: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Queridos irmãos, para a gente entender esse versículo, para a gente entender a mente do salmista, aquilo que ele estava falando justamente nessa parte do texto, nós precisamos entender as finalidades do óleo nos tempos bíblicos. Porque o texto está dizendo, né? Como óleo. Lembrou do primeiro versículo? É agradável, prazeroso viver em unidade. Esta unidade é como óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão e sobre a gola de suas vestes. O óleo na Bíblia tinha pelo menos 3 finalidades. E a gente vai perceber que na unidade do povo de Deus, essas 3 finalidades, elas vão começar a existir quando este povo pratica esta unidade. Veja, o óleo nos tempos bíblicos servia de cosmético, embelezamento, tá? Mas também servia de remédio. Eram preparados remédios medicinais, algo medicinal com óleo. Mas também era um símbolo de quê? Da unção do Espírito Santo de Deus. Toda vez que iria se ungir alguém para um ofício, colocava o óleo da unção apontando para a presença do Espírito Santo de Deus, que nos ungiu quando Cristo foi assunto aos céus. Hoje nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas no Antigo Testamento o óleo tinha este apontamento, prefigurava essa presença, esta unção do Espírito Santo de Deus. O reverendo Hernandes, trazendo um tom sobre esse texto, ele diz que o salmista Davi, quando fala e trata sobre a unidade, ele diz que esse óleo é precioso. Não é isso que o texto diz? É como óleo precioso. Nos leva ao entendimento que a união entre os irmãos é como esse óleo. Não é isso que o texto diz? Porque o texto no verso 1 disse o quê? Se você fechou sua Bíblia, não peca mais não, deixa ela aberta. Tá? O que é que o verso 1 diz? Como é bom e agradável viver unidos. É como... O que é como óleo? A unidade. O prazer de viver junto. Então nos dá um entendimento de que esta unidade, este prazer de viver junto, embeleza a nossa vida. Cá para nós, irmãos, quando a nossa família está enfrentando um tempo de desunião,
o que acontece com a gente? A gente perde a beleza. Casal, quando está desunido, o que acontece? Pais, quando estão desunidos com os filhos. Filhos que estão desunidos com os pais, o que acontece? Quando é uma igreja desunida, o que acontece com essa igreja? A igreja perde a beleza. Perde a beleza. Não há mais beleza no louvor. Não há mais beleza nos encontros. Não há mais beleza na celebração. Porque a igreja perdeu a beleza. São partidos. São grupos que começam a existir dentro da igreja. E a gente, ao invés de a gente celebrar, a gente encontra um ambiente hostil, de confusão, de intriga, de orgulho exacerbado. Tudo isso começa a acontecer. E o texto vai dizer que esta unidade, ela traz para nós embelezamento, irmãos. Traz prazer para nós. Você vai para onde? Eu vou para a igreja. Você vai fazer o quê? Eu vou celebrar. Fulano vai estar lá. Que alegria vai ver essa pessoa. Vai ser prazeroso sentar nessa poltrona e cantar junto com todo mundo, independente de quem esteja cantando. Vai ser prazeroso celebrar a Deus, porque a igreja começa a ter beleza. É como este óleo que traz beleza. Mas ao mesmo tempo, essa unidade, diz o texto, ela começa a curar nossas feridas. Aquilo que sangrava não sangra mais, aquilo que doía não dói mais, porque a unidade do povo de Deus começa a trazer cura para a nossa alma e ao mesmo tempo, irmãos, a presença do Espírito Santo. Nós enfrentamos uma situação muito delicada lá na IP Macaé. Nós trabalhamos com grupos de comunhão lá. A Larissa e o Rodrigo fazem parte de um grupo de comunhão. A segunda filha desse casal, com 6 meses de vida, pegou uma bronquiolite. Foi hospitalizada. A célula, nós chamamos de celular, é grupo de comunhão, tá? Começou um grande movimento entre eles. É um grupo pequeno, um grupo de 10, 15 pessoas. Começou um grande movimento. Larissa e o Rodrigo, sem apoio familiar, o grupo de comunhão montou uma escala para dar todo o suporte no hospital. Da bronquiolite veio uma pneumonia. Da pneumonia, mais de 50% do pulmão da Sarinha, com 6 meses, foi afetado. Sarinha começa a ter a saturação complicada, a oxigenação complicada. Foi preciso entubar a Sarinha. E os pais se desesperaram. Mas aquele grupo de comunhão foi cura para as feridas de Rodrigo e de Larissa. Esse grupo começa a se movimentar, começa a se movimentar, começa a se movimentar. Irmãos, a comunhão do grupo de comunhão atingiu a igreja. Nós temos uma membresia praticamente de 800 membros. Um grupo de comunhão de 15 pessoas atingiu a membresia da igreja. Esse grupo de comunhão levou a igreja de joelho por essa família. A igreja em todos os cultos, a igreja começou um movimento. Foi preciso o casal tomar uma decisão. Vamos tirar de Macaé, vamos levar para o Rio de Janeiro. E nós fomos lá, eu e minha esposa, colocamos as mãos. Deus dá sabedoria a esse casal. É uma atitude muito séria. Nenhum médico estava aconselhando fazer isso. Mas Deus enviou um médico e disse assim, faz. Eles tiraram a Sarinha lá de Macaé, levaram para o Rio de Janeiro. Irmãos, este grupo de comunhão de 10 a 15 pessoas fez um movimento dentro da igreja que marcou a igreja. Nós pagamos Airbnb para eles. Nós bancamos eles durante toda estadia no Rio de Janeiro. 50 dias de internação. 15 pessoas. Fez um movimento que mexeu com 800 pessoas. Sabe onde Sarinha está hoje? Recuperada. Em casa para a glória de Deus. A unidade do povo de Deus é cura. Cura ferida, o povo se movimentou, aquele grupo de comunhão de 15 pessoas mostrou para uma igreja de 800 pessoas que nós somos um só corpo, que nós somos um só povo, que nós temos um único propósito em Cristo Jesus. Isto é a unidade deste povo, irmãos.
Não há dinheiro que impeça essa unidade. Não há dificuldade. Era gente emprestando apartamento, era gente dando recurso, era gente levantando, gente que pediu férias antecipadas para ir ao Rio de Janeiro, para dar tempo, para cuidar. Gente que disse assim: vocês como casal precisam ter um tempo, nós estamos aqui, nós vamos ajudar vocês. E a única frase em prantos que a Larissa diz: quem seria eu se não estivesse com esse povo? Glórias a Deus. Sábado passado, eu fui no aniversário de uma criança também que se chama Sara, 1 aninho. A Sara, quando nasceu, ela nasceu com um problema que os médicos dataram dias de vida para ela. A mãe ficou internada, a Sarinha ficou internada. Eles são do Pará. Ela com um filho, o pai dessa criança abandonou ela. Nós pegamos essa criança, começamos a cuidar, a mãe ficou internada. Um outro grupo de comunhão, o grupo 6, lá a gente chama por número. O grupo de comunhão começou um movimento, foram fraldas, foi ajuda, foi isso, foi aquilo, começou um movimento, Deus começou a agir, Deus começou a agir, Deus começou a agir. Irmãos, essa mulher que teve a Sarinha, ela não era cristã, ela visitou o grupo de comunhão uma vez. A líder do grupo de comunhão pegou o nome dessa pessoa e começou a visitar essa pessoa e disse: não, você não está só, você não veio para Macaé sem propósito, Deus te trouxe aqui, porque a gente precisa mostrar para você que existe um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. E essa igreja começou a se movimentar. Nós demos todo o suporte para ela, para mostrar para ela que tem um povo que tem fé em um Deus, que expressa uma fé que precisa ser viva nos detalhes, cada dia na prática. Se nós somos o povo da unidade, se nós somos um povo da comunhão, nós precisamos demonstrar isso na prática, curando das feridas um do outro, abraçando um outro, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram, diz a palavra. Por isso que o salmista diz aqui para nós, essa unidade do verso 1, ela é terapêutica, ela é como um óleo, ela é agradável, ela cura as feridas. Essa igreja precisa passar pela cura da unidade, em nome de Jesus. Nós precisamos voltar a ser um povo unido. Além de todos esses benefícios que trazem para o corpo, ela é agradável, ela é atraente, ela é cura para a nossa alma, mas também é associada a um aspecto de unção, irmãos. É esse óleo que representa a unção do Espírito Santo de Deus. Você quer perceber aonde há a presença do Espírito Santo de Deus? É onde há unidade. Onde o povo de Deus está unido. Aí há presença do Espírito Santo de Deus. Aonde há desunião, Deus não habita. A gente precisa aprender isso. Foi sobre isso que o apóstolo Paulo chamou a atenção dos coríntios. Vocês estão divididos. Vocês estão dizendo: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Deixa eu dizer para você, não tem um importante. Um plantou, o outro regou, o outro colheu. Mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Não importa o pastor que passou, é o Cristo dessa igreja que tem que ser adorado. Eu sou do grupo A, eu sou do grupo B. Se há isso, não há a presença do Espírito Santo. Por isso que o salmista está dizendo, é como óleo que tem a unção do Espírito Santo. Porque este povo está unido, este povo está com o único propósito de adorar a Cristo. Por isso, meus irmãos, a gente precisa entender, se esse povo quer a unção do Espírito Santo de Deus, pratica a unidade. Sejam unidos, irmãos. Tenham como propósito viver unidos, irmãos. Queridos, o texto diz para nós que esse óleo é terapêutico. Traz satisfação, mas traz a presença
do Espírito Santo de Deus em nós. Em terceiro e último lugar, irmãos, a unidade fraternal resulta, sabem em quê? Em bênçãos de Deus. Essa igreja quer a bênção de Deus? Vivam unidos. O texto diz, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Queridos irmãos, o orvalho é um símbolo da preciosa presença de Deus sobre o povo de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 14, verso 5, nos diz assim: serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Serei como orvalho para esse povo. Ninguém produz o orvalho. Quem produz? Deus. E diz o texto que antes do dilúvio, lá em Gênesis, Deus irrigava a terra através de quê? Do orvalho. Tem um símbolo da presença de Deus, do enriquecimento de Deus. Deus diz assim: eu vou fazer florescer Israel, porque eu sou o orvalho deste povo. Então, queridos, pensando assim, a gente precisa entender a dinâmica deste versículo, porque o texto diz aqui para nós, se você olhar o verso 3, diz como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção para nós. Bom, geograficamente, nós temos um problema aqui. Porque o texto diz para nós assim, é como o orvalho do Hermon, ou seja, aquela água que é produzida durante a madrugada, que talvez encha ribeiros ali, vai até os montes de Sião, irmãos. De Hermon, o monte Hermon, até os montes de Sião, nós tínhamos em média mais de 200 quilômetros de distância aqui. Nós temos um problema. Porque se a gente olhar esse texto sem entender o que o salmista está dizendo aqui, a gente vai dizer assim, isso jamais vai acontecer. Não tem como, irmãos. Produzir uma água dessa e por si só ela irrigar um monte a mais de 200 quilômetros de distância. Só que a gente esquece o coração do texto, porque o versículo diz, é como o orvalho do Hermon que desce, de lá e vai aos montes de Sião. Porque quem dá a ordem? Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, independente de ações externas ou de pessoas. O que o texto está dizendo aqui para nós é um relacionamento. Assim como o orvalho cai às noites, a união se faz presente nos momentos mais difíceis da caminhada. Se era difícil esse orvalho, essa produção aqui de orvalho de água, chegar aos montes secos de Sião, mas Deus dá ordem para que esse orvalho chegue até os montes secos de Sião. E esse texto está apontando para a unidade, irmãos. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos tempos sombrios, Deus levanta alguém que ministra uma palavra ao nosso coração, que traz um alento para a nossa alma e serve de orvalho, serve de bálsamo, serve de cura, serve de bênção para nós. Porque nesta unidade, neste compartilhar, neste viver diário, Deus ordena a bênção dele. É satisfatório ao coração de Deus, é cura para o povo de Deus, o viver esta unidade, queridos. Essa descrição para nós ela é extremamente importante. A ordem de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus. As águas abundantes que desciam do Hermon atravessavam todo Israel, de norte
Assur, e iam produzir mantimento lá nos montes secos de Sião. Meu querido, minha querida, preste muita atenção nisso. Deus quer ordenar a bênção dele para esse povo. Deus quer ordenar a bênção dele para 12 de agosto. Você crê assim? Deus está provocando esse povo a um viver em unidade. Tudo aquilo que hoje impede a unidade desse povo, nas sociedades, nos ministérios, nos relacionamentos, nas famílias, seja destruído em nome de Jesus. Não permita, irmão, que isso seja causa de desunião. Deus tem prazer na unidade dessa igreja. Deus tem prazer na unidade desse povo. Vá além, meu irmão. Deus quer produzir ações espirituais na vida deste povo. A bênção de Deus flui onde há comunhão, não aonde há contenda. A bênção de Deus flui quando esse povo entende o que é prazeroso viver unido. Diz o texto, ali tem a presença de Deus. Você vê, um culto com presença de Deus é quando esse povo é unido. Você vê que é uma celebração na presença de Deus é quando este povo é unido. Meu querido, várias experiências nós já passamos na caminhada ministerial. E uma das coisas que mais provoca o nosso coração é quando nós enxergamos o povo de Deus extremamente em competição entre si. Eu faço parte do conselho de pastores da minha cidade. O que mais entristece meu coração. Em Macaé, nós temos 7 igrejas presbiterianas. Só tem eu de pastor presbiteriano participando do conselho de pastores. Em Macaé, nós temos mais de 50 igrejas batistas. Macaé empestou de igrejas batistas e metodistas. 3 ou 4 pastores batistas participam. 2 ou 3 metodistas. Praticamente 85% é do movimento pentecostal e neopentecostal. E eu estou lá. Na última reunião do conselho, eu fiz um convite para eles. E eu causei um tumulto entre eles. Eu pedi, a gente faz um culto uma vez por mês. Nós nos reunimos, toda a liderança que participa, para a gente cuidar um do coração do outro. E nesse culto eu pedi uma oportunidade. Falei assim, irmãos, eu queria convidar vocês. Nós temos uma vigília na nossa igreja. Quando eu falei assim, nós temos uma vigília, houve um tumulto no plenário. Todo mundo começou a rir. Um audacioso levantou o dedinho e diz assim, vigília na igreja presbiteriana? Aí, meu irmão, falou o que eu queria. Eu disse assim, justamente, eu quero convidar vocês para vocês conhecerem a nossa vigília. Agora vão preparados. Aí esse mesmo que falou disse assim para mim, vai até que horas? 1h da manhã? 2, pastor? Eu disse, não, meu irmão, vigília é vigília, de 10 a 5 horas da manhã. Na igreja presbiteriana? Eu disse, sim. Quem vai, pastor? Eu disse, mais de 350 pessoas viram a noite comigo. Eles disseram assim, eu não acredito. Eu falei, vai lá, para você ver. Eu quero convidar vocês. A cada 2 meses nós paramos os grupos de comunhão durante uma semana e fazemos uma semana de oração. E terminamos a semana com uma vigília de 10 a 5 horas da manhã. A primeira vigília que eu fiz, eu faço isso a cada 2 meses. A primeira vigília que eu fiz, eu tinha uma média de umas 180 a 200 pessoas. E o número foi acrescentando. A última eu fechei em quase 400 pessoas. E aí, quem aguenta, vai até onde aguentar. Tem gente que começa comigo, meia-noite, precisa ir embora. Não tem problema não, irmão, mas vai.
Eu tinha 7 pastores nessa última vigília comigo. No outro dia, o meu WhatsApp não parou. Eles dizendo assim, olha o que eles falaram para mim. Pastor, eu nunca vi um povo tão unido durante uma madrugada como eu vi na sua igreja. Nós, pastor, não sabemos disso. Deixa eu fazer um pedido. Estende para as igrejas. A gente precisa juntar esse povo. A gente precisa unir esse povo. Irmãos, as Ilhas Fídjis foram impactadas. Sabe por quê? Porque as igrejas se uniram. Todas as igrejas se uniram. Isso chocou a mídia daquela época. A mídia foi transmitir aquele povo unido em um estádio de futebol. O governo abriu as portas. Por quê? Porque aquele povo se uniu. Eu pergunto, por que nós, presbiterianos, não somos unidos? Nós ficamos chateados quando a outra igreja começa a crescer. E a gente quer derrubar o crescimento da outra igreja. Por que nós nos unimos com os batistas, com os assembleanos? Por que a gente não entende que nós somos uma família, independente da nossa teologia? Nós não abrimos mão daquilo que nós cremos, mas nós somos um povo que precisamos impactar Aracaju com o evangelho da graça, porque é o evangelho que muda pessoas, não é o rótulo de igreja. Então a gente precisa ter a unidade desse povo a partir de nós. Seja uma igreja unida, seja uma igreja que provoque essa vizinhança, esse bairro, essa capital, o estado como um todo. Chegue em Pernambuco, chegue em Alagoas, chegue em Ceará, chegue no Rio de Janeiro, dizendo ali tem um povo coeso, unido, com um único propósito: expandir o reino de Deus. É isso que a gente precisa, meus irmãos. É esse óleo que é terapêutico. É esse óleo que é prazeroso. A partir do momento que você chegar na igreja, dê um sorriso, expresse gratidão. Aquelas irmãs tão lindas ali recebendo. Eu fui a cada uma delas, que eu fiquei encantado, pastor. Fui a cada uma com o seu sorriso, com a sua dinâmica. A gente passa que parece que a gente não sabe que tem gente aqui. E sabe o que é que a gente escuta? Para que isso? Você gosta que quando você vai no restaurante e alguém nem na sua cara olha? Você gosta disso? Fui mal atendido aqui. Aqui eu não fico. Agora você imagina um visitante entrando aqui. Onde você, meu irmão, nem a mão aperta. Onde você não dá um abraço. Onde você não chega junto. Você não tem nem a curiosidade para perguntar: você é de onde? Eu já dei muita furada dessa. Eu fico lá na frente recebendo os irmãos. Teve um dia que eu apertei a mão de um e disse assim: que alegria te receber hoje aqui. Você é de onde? Disse: pastor, já tem um ano aqui. Eu parei de fazer isso, irmãos. Faço mais não. Ô, meu irmão, tudo bom? Tudo bom? Não pergunto mais não. Você faz isso? Você tem interesse em saber quem está sentado do seu lado? É um exercício simples. Você sabe o nome da pessoa que se sentou do seu lado? Você sabe de que família ela é? Você já teve curiosidade para saber: ô, meu irmão, como é que você está? Como foi sua semana? A gente não faz isso. A gente senta, vai embora. Irmãos, se o pastor Andrew é sem juízo, eu acho que eu sou pior do que ele nessas coisas. Sabe o que foi que eu fiz um dia na igreja? Eu disse assim: olha só, tem muita gente aqui que tem recurso financeiro e tem gente que não tem recurso nenhum. Nós moramos, irmãos, a 80 quilômetros de Búzios. Só que para chegar em Búzios são 2 horas e meia por conta do trânsito. E muito pardais. Não sei se aqui é pardal também. Né? Que às vezes eu falo e... Irmãos, tem gente em Macaé, da nossa igreja, que nunca foi a Búzios. Tem gente que nunca fez uma viagem de férias. Eu provoquei a igreja. Só vocês que têm dinheiro, que Deus está dando recurso para vocês, glorifica Ele. Mas eu quero desafiar vocês. Pegue uma família dessa que nunca viajou, pague uma viagem para essa família. Não é para longe não, paga aqui para Búzios. São Pedro da Aldeia, pertinho, não precisa ir para longe não. Essa família só precisa sair de dentro de casa.
Glória a Deus que o povo ouviu. Eu só ouvi o meu WhatsApp. Pastor, muito obrigado. Eu nunca tive um presente desse. Nós tínhamos um seminarista lá, irmãos. Eu na praia, liguei para ele. Irmão, já está para o Macaé? Estou, pastor. Eles fazem seminário no Rio. Eu sabia que naquele dia ele já estava em Macaé. Vem aqui na praia, cara. Pastor, eu tô com muita coisa para fazer. Rapaz, vem aqui. Traz tua esposa aqui, eu estou com a minha esposa. Eu quero pagar um almoço para vocês. Vem cá, rapaz. Ele foi. Pagou o almoço para seminarista. Você acha que ele ia negar? Se eu dissesse assim, vem para a praia, ele não ia não. Mas quando eu disse assim, um almoço... pastor, agora, 10 minutos eu chego aí. Quando ele sentou, eu só abracei ele. E fiz uma pergunta simples para ele. Falei assim, como é que você está? O menino desabou. Pastor, não estou bem. Peguei meus exames ontem. E aí ele começou a compartilhar um problema que o exame apontou. Ele desabou no choro. Minha esposa já pegou a esposa dele, foi conversar. E na hora eu percebi assim, esse casal está precisando de um tempo. Peguei o telefone e comecei a ligar para umas pessoas. Disse, meu irmão, estou com uma situação, eu preciso de sua ajuda. O que é, pastor? Se eu preciso mexer no seu bolso. Eu preciso montar uma equipe aqui para a gente abençoar um casal. E nós fizemos um movimento. A gente pagou um passeio para eles. Hotel, alimentação. Esse grupo levantou uma oferta para que os coitados não fossem sozinhos, não tivessem o que comer. A gente deu uma oferta. Até hoje ele liga para mim e diz assim, pastor, sabe o que marcou minha vida durante o período que eu passei na IP Macaé? Foi o gesto de unidade de vocês. Eu quero provocar essa igreja hoje, pastor. Porque às vezes a gente não vê a necessidade do outro. A gente não vê aquele pastor que está lá na congregação, no campo, a gente não sabe a necessidade dele, a gente não sabe a necessidade daquele povo. Você não sabe a necessidade das pessoas que tem aqui. Se é prazer conviver junto, a gente precisa quebrar, irmão, aquilo que Satanás tem colocado para que o povo de Deus não tenha unidade. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Deus que nós servimos é muito maior. Por isso que esse povo precisa abrir a mente. Não deixe com que picuinha, coisa pequena, separe vocês. Discussões bobas, pequenas, separam o povo de Deus. Mas que as sociedades vivam unidas, os ministérios vivam unidos, o conselho tinha unidade, juntamente com o pastor. Já imaginou, irmãos, o prazer deste povo viver junto, estar um com o outro? Não é apenas um encontro social, mas compartilhar a vida. De onde você é? Eu sou da 12, povo acolhedor, povo sorridente, igual a igreja de Atos, uma igreja que tinha simpatia, tinha leveza, expressava unidade. Aquele povo tinha prazer de juntar de uma casa, tomar um cafezinho, partilhar a vida junto, diz o povo, ia um de casa em casa partilhando o pão. Que a gente tenha esse prazer, irmãos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero concluir. É uma pena, irmãos, que uma lição tão esclarecedora e tão preciosa tenha caído no desuso por parte da igreja de Deus. Nossos dias testemunham, sabe o quê? Indiferença uns pelos outros. A igreja de Deus agora virou um ringue de batalha. Nós temos contatos superficiais. Nós não temos envolvimento um com o outro. As pessoas não querem mais viver o prazer da unidade. As pessoas não querem mais viver junto, partilhar o pão. As pessoas não se pastoreiam mais, não zelam um pelo coração do outro. A gente não liga mais para dizer assim, eu queria fazer uma oração por você. Eu queria cuidar do seu coração. Eu queria te abençoar. A gente buscou, sabe o quê? O isolamento. A gente não tem mais prazer de viver isso. Sabe qual é a consequência disso, irmãos? É um povo desunido. É uma igreja fria. É uma igreja apática. É uma igreja sem celebração. Olha o que é que a Bíblia diz, irmãos, para nós. Hebreus 20, 10, 25 diz assim:
Não deixemos de nos reunir como igreja. E algumas traduções vão dizer, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Sabe o que é que tem afastado o povo? Não é Deus. São besteiras. Se você vai conversar com uma pessoa assim, meu irmão, por que você deixou de ir para a igreja? Ah, porque fulano não olhou desse jeito. É porque eu fui lá, ninguém me viu. É porque eu tive um probleminha aqui. Isso tem afastado o povo da igreja. Eu pastoreei em Caruaru, irmãos. E do tamanho dos filhos do pastor Andrew, eram os meus na época, eu ia para levar os meus filhos na escola e eu passava por um prédio. Eu lembro desse prédio. Eu passava por esse prédio. E teve um dia que eu fui parado por uma irmã na igreja, muito chateada comigo. Irmãos, ela estava tão chateada comigo que nem meu nome ela sabia mais. Eu era o pastor dela. Ela jogou toda a carga dela em cima de mim e eu olhava para ela. Eu não sabia se eu voava no pescoço dela, se eu orava por ela. Eu não sabia, porque tudo que ela falava para mim, a única pergunta que eu fiz foi: minha irmã, por que tanto ódio no seu coração contra a minha vida? O que foi que eu fiz? Todos os dias o Senhor passa por mim e não fala. Todos os dias, minha irmã, eu não te vejo. O Senhor me vê, passa por mim todos os dias. O Senhor leva seu filho todos os dias em tal horário. Tem dia que é de bicicleta, tem dia... Aí ela começou a dizer a minha vida. Eu disse: a senhora mora onde? Está vendo aquele prédio que o senhor passa todos os dias? Eu disse: é verdade, tem um prédio. A senhora mora naquele prédio? Moro, no 3º andar. Eu disse: a senhora mora no 3º andar? É, eu fico na varanda, no horário que o pastor passa. Eu disse: minha irmã, agora tem um problema mesmo. Ela disse: o que foi? Se eu passar olhando para cima, eu vou cair e me acidentar, minha irmã. Não tem como. Todos os dias, pastor. Eu disse: minha irmã, faz o seguinte. Quando eu passar por ali, grita meu nome. Pastor! Aí eu vou saber que a senhora mora lá. Mas eu não sabia que a senhora morava ali mesmo. Irmãos, todos os dias que eu passava, eu já olhava assim: minha irmã, tudo bom, minha irmã? Eu saí do inferno para o céu com ela. Você viu o que é que nos afasta? Ela queria que eu olhasse, e eu não sabia nem que ela morava ali. Custava. Pastor, só sabia que eu moro lá naquele prédio, no 3º andar. Eu fico na varanda olhando, senhor. Imagina se eu fosse passando, fazendo alguma coisa errada. Coisa simples, né? Sabe por que você está chateado? Por coisas simples. Porque a maior missão de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele não te quer aqui. Ele não te quer unido. Ele quer você afastado das sociedades, afastado dos ministérios, afastado dessa igreja. E se isso pare o seu coração, repreenda hoje, em nome de Jesus Cristo. Porque não é de Deus para você, é do diabo para você. Deus tem prazer na unidade. Deus não tem satisfação na desunião. Então, 1 Tessalonicenses 5,11 diz: por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Façam isso. Vivam a unidade do povo de Deus. Efésios 4,2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportem um ao outro. Vivam a unidade em Cristo Jesus. Amém, irmãos?